Acordei no meio da noite com a sensação de que algo estava errado. Meu quarto estava escuro, silencioso demais, e havia alguém parado ao lado da minha cama. Cecília? Murmurei, ainda sonolenta, tentando enxergar através da penumbra. A silhueta não respondeu, apenas ficou ali, imóvel, me observando. Meu coração disparou. Estirei a mão para acender o abajur, mas a figura se moveu rapidamente, segurando meu pulso com firmeza. Não acenda ainda, disse a voz de Cecília, baixa e estranha. Preciso que você confie em mim. Gelei. Aquela não era a voz doce e cuidadosa que eu conhecia. Havia algo diferente ali. Algo urgente, perigoso. O que está acontecendo? Perguntei, sentindo um medo subir pela garganta. Antes que eu pudesse processar, ela soltou meu pulso e acendeu a luz. Seu rosto estava tenso, preocupado. Nos olhos verdes havia uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Como assim alguém está mexendo na minha medicação? Ela segurou um frasco de remédios entre os dedos. Estas cápsulas, elas foram abertas e reenchidas. Eu notei hoje quando fui preparar sua dose noturna. As cores não estão uniformes. Minha mente girou. Eu tinha 71 anos, câncer terminal, uma enfermeira que eu mal conhecia há apenas 3 semanas me dizendo que alguém estava alterando meus remédios no meio da noite. Quem faria isso? Sussurrei. Cecília hesitou. Por um momento pareceu que ia dizer algo importante, mas se conteve. Ainda não sei, mas vim acordá-la porque não vou dar este remédio até ter certeza e porque... Ela respirou fundo. Porque preciso que você saiba que pode confiar em mim. Não importa o que descobrirmos. Por que você se importa tanto? Perguntei, estudando seu rosto. Sou apenas mais uma paciente terminal. Algo passou pelos olhos dela. Dor, reconhecimento, segredo. Não, ela disse baixinho. A senhora nunca foi apenas mais uma paciente. Deixe-me voltar algumas semanas para explicar como cheguei até aqui. Eu sempre fui uma mulher forte. Criei meus 3 filhos sozinha depois que meu marido nos abandonou. Construí um pequeno império de confeitarias em São Paulo e nunca precisei da ajuda de ninguém para nada. Por isso, quando o médico falou a palavra terminal, meu primeiro pensamento não foi sobre a morte, foi sobre como eu não queria me tornar um fardo. Câncer no pâncreas, estágio 4. 6 meses, talvez um ano com tratamento paliativo. Meus filhos estavam na sala quando recebi o diagnóstico. Júlio, meu filho mais velho, ficou em silêncio. Marina chorou discretamente. E Roberto, o caçula, começou imediatamente a falar sobre os melhores hospitais, os melhores médicos, como se dinheiro pudesse comprar mais tempo. Mãe, vamos contratar uma enfermeira particular, Marina sugeriu alguns dias depois, quando a dor começou a ficar insuportável. Foi Roberto quem encontrou Cecília. Ela tem 35 anos, formada há 10 anos, especialização em cuidados paliativos. As referências são impecáveis. E vejam isso, ela cobra quase a metade do preço das outras. Por que tão barato? Júlio franziu o senho, sempre o mais desconfiado dos três. Diz aqui que ela escolhe seus pacientes por critérios pessoais, não financeiros. Prefere casos onde sente que pode fazer uma diferença real. Quando Cecília chegou para a entrevista, fiquei surpresa. Alta, cerca de 1,70, cabelos castanhos presos num coque impecável, olhos verdes que pareciam ver através de mim. Tinha uma presença, não sei explicar. Era como se ela iluminasse o ambiente. Senhora Helena, ela disse, apertando minha mão com firmeza, é uma honra conhecê-la. A honra é minha por você aceitar cuidar de uma velha teimosa, respondi. Ela sorriu, e havia algo naquele sorriso. Algo familiar que não conseguia identificar. Algo que, semanas depois, descobriria estar no centro de um mistério muito maior do que eu poderia imaginar. Cecília começou a trabalhar no dia seguinte à entrevista. Ela fazia turnos alternados, alguns dias de manhã e tarde, outros dias à noite, garantindo que eu sempre tivesse alguém por perto nas horas mais críticas.
Mas não estava sozinha. Júlio havia contratado um segundo profissional. Valdir era um enfermeiro de 45 anos, baixo, rechonchudo, que trabalhava especificamente no turno da manhã. Júlio o havia apresentado como apoio adicional para garantir cuidados 24 horas, mas eu suspeitava da verdade. Meu filho mais velho, sempre controlador, queria alguém vigiando Cecília. Desde o primeiro dia, notei a tensão entre eles. Bom dia, Cecília. Valdir disse naquela primeira manhã, mas seus olhos não piscavam quando estudava cada movimento dela. Tranquila, ela respondeu, organizando meus medicamentos matinais. Dona Helena dormiu bem. Interessante, ele comentou, aproximando-se para observar seu trabalho. Vi que você tem um método muito específico de organização. Aprendi diferente na minha formação. Cada profissional desenvolve seu próprio sistema, Cecília disse diplomaticamente, mas percebi a tensão em seus ombros. Nos dias seguintes, Valdir sempre encontrava motivos para ficar além do seu horário. Seu turno terminava às 14 horas, mas frequentemente ele ainda estava às 16 horas, sempre com alguma desculpa. Esqueci de anotar algo no prontuário, preciso conferir o estoque de materiais. Júlio me pediu para fazer um relatório detalhado, e havia a forma como ele observava, não apenas Cecília, mas tudo. Ele conhecia detalhes que ninguém deveria conhecer. Meus horários de dor, minhas preferências alimentares, até os nomes dos meus netos, que eu raramente mencionava. Na primeira semana, Cecília fez algo que me surpreendeu. Era uma tarde de quinta-feira. Ela havia assumido o turno vespertino naquele dia. Trouxe algo para a senhora experimentar, ela disse entrando no quarto com uma forma coberta por um pano. Fiz ontem de manhã, no meu dia de folga. Quando ela descobriu, meu coração parou. Era bolo de fubá com erva doce, exatamente como minha mãe fazia. A mesma textura úmida, o mesmo equilíbrio perfeito entre o doce e o sutil sabor da erva doce. Uma receita que eu não havia comido em mais de 50 anos. Como você Onde aprendeu esta receita? Perguntei, sentindo lágrimas nos olhos. Cecília pareceu surpresa pela minha reação. É uma receita antiga que uma senhora me ensinou há muito tempo. Por quê? Não ficou bom? Não, ficou perfeito, igual o da minha mãe. Ela sorriu. Aquele sorriso estranho. Que coincidência especial, não? Mas não parecia coincidência. E então ouvi passos no corredor. Valdir apareceu na porta. Seu turno deveria ter acabado há 1 hora, mas ali estava ele. Desculpe interromper, mas não parecia nem um pouco arrependido. Esqueci meu crachá na cozinha. Mas ele não foi até a cozinha. Ficou parado ali observando. O bolo está gostoso, dona Helena? Delicioso, respondi, desconfortável com sua presença. Interessante. Você conhecia as receitas favoritas da Dona Helena antes mesmo de começar a trabalhar aqui? Que coincidência notável. Cecília ficou pálida. Eu apenas tive sorte com a receita. Uhum, murmurou Valdir. E então finalmente saiu. Mas a semente da desconfiança havia sido plantada. Uma semana depois, outra coincidência. Cecília cantarolava enquanto organizava meus remédios para a noite. Era uma música que eu não ouvia há décadas. Peixe Vivo, uma cantiga infantil que eu costumava cantar para meus filhos. Mas não a versão comum. Ela cantava com uma variação específica na melodia, exatamente como eu fazia. Cecília, chamei. Essa música? Onde você aprendeu? Ela parou, como se tivesse pega fazendo algo errado. Desculpe, estava cantando alto demais? Às vezes nem percebo. Não é isso. É que você canta igual a mim, a mesma variação. Devo ter aprendido com alguém quando criança. Ela respondeu rapidamente, mudando de assunto. Vamos verificar sua pressão? Meus filhos começaram a notar as coincidências. Júlio, especialmente, ficou cada vez mais desconfiado. E Valdir alimentava essas suspeitas, sempre deixando comentários sutis durante suas manhãs de trabalho. Notou como ela sempre sabe o que você precisa antes de pedir? Ele dizia. É quase como se ela já conhecesse você há anos. 3 semanas após Cecília começar, a situação em casa se tornou insuportável. Foi quando aconteceu a descoberta dos remédios adulterados que abriu este relato.
Depois daquela noite em que Cecília me acordou, tudo mudou. Júlio começou a fazer perguntas diretas. Mãe, a senhora conhecia a Cecília antes? Não, respondi honestamente. Pelo menos não que eu me lembre. Mas ela conhece você, ele insistiu. Sabe coisas que ninguém deveria saber. Valdir começou a juntar tudo na cabeça dele. O bolo, as músicas, a forma como Cecília parecia me conhecer. Como ela sabe disso? Eu não tinha resposta. Marina tentou defender Cecília. Talvez ela apenas seja muito boa no que faz. Talvez seja intuição profissional. Mas intuição não explica receitas de família, nem aquela forma específica de cantar. É muito específico para ser coincidência. Cecília percebeu que estava sendo investigada. Comecei a vê-la nervosa, sempre verificando quem estava por perto antes de falar comigo. Valdir está tentando me incriminar, me disse uma noite, durante seu turno noturno, quando finalmente estávamos sozinhas. Os remédios adulterados, acho que foi ele, e agora está tentando fazer parecer que fui eu. Por que ele faria isso? Porque ele está sendo pago por alguém. Alguém que quer que você morra mais rápido. O ar saiu dos meus pulmões. Um dos meus filhos? Não sei, ela admitiu. Mas alguém nesta casa quer acelerar as coisas, e Valdir está ajudando. Por que mais ele ficaria além do horário todo dia? Ele está esperando eu cometer um erro ou está tentando me incriminar por algo que ele mesmo está fazendo? Naquela noite, não consegui dormir. Às 3 da manhã, ouvi vozes abafadas no corredor. Reconheci a voz de Valdir. Mas por que ele estaria aqui a esta hora? Forcei meu corpo dolorido a sair da cama e cheguei até a porta, abrindo uma fresta. Valdir estava falando com Júlio. Meu filho deve tê-lo chamado para uma reunião de emergência. Ela está mentindo sobre algo, Valdir dizia. Tenho certeza. A forma como age, como conhece detalhes sobre sua mãe, não é normal. E agora está fazendo acusações contra mim para desviar a atenção. Você acha que ela tem alguma conexão com uma mãe? Tenho certeza. E se for o caso, precisamos descobrir qual é. Pode ser uma golpista, pode estar tentando manipular sua mãe para ganhar algo no testamento, pode estar fazendo algo para apressar o fim. Deus do céu, Júlio murmurou. Precisamos fazer algo. Deixe comigo, Valdir disse, sua voz carregada de algo escuro. Vou descobrir a verdade sobre Cecília e, quando descobrir, ela vai se arrepender de ter vindo para esta casa. Voltei para a cama com o coração aos saltos. Não sabia mais em quem confiar. Cecília escondia algo importante. Valdir estava conspirando com meu filho. E alguém estava de fato alterando meus remédios. A pergunta era: quem estava brincando com o tempo que eu ainda tinha? 2 semanas se passaram numa névoa de dor, morfina e paranoia. Mas minha mente permanecia alerta. Foi Marina que, sem querer, me deu uma pista crucial. Mãe, Cecília pediu para ver álbuns de fotos antigas da família. Disse que ajuda a conhecer melhor a história do paciente. Achei bonito. Dei alguns álbuns que estavam na biblioteca. Meu coração acelerou. Quando foi isso? Semana passada. Por quê? Naquela tarde, durante o turno de Cecília, pedi meu laptop. Quero ver fotos antigas, expliquei, enquanto ainda tenho forças. O que eu realmente queria era observar com mais atenção. Comecei procurando por Cecília Santos, enfermeira, São Paulo. Encontrei um perfil profissional básico, mas nenhuma foto, nenhuma rede social. Para alguém de 35 anos, era estranhamente discreto. Depois procurei nos álbuns que Marina havia emprestado. E então vi uma foto de 1989, da maternidade onde dei à luz a Roberto. Eu estava na cama do hospital, exausta mas feliz, segurando meu filho recém-nascido, Júlio e Marina, com 7 e 5 anos, ao meu lado. E no fundo, ligeiramente desfocada, uma mulher de jaleco branco. Uma enfermeira jovem, talvez 20 anos. Cabelos castanhos, olhos claros. Peguei uma lupa.
o formato dos olhos, o nariz, a linha da mandíbula. Era Cecília, ou melhor, alguém que poderia ser sua mãe. A semelhança era impressionante. Senhora Helena, posso entrar? A voz de Cecília na porta me fez fechar o laptop rapidamente. Claro, querida. Ela entrou com a bandeja do jantar, mas parou ao ver a foto em minha mão. Nossos olhares se encontraram. Você descobriu, ela disse baixinho. Descobriu o que é exatamente? Minha voz tremeu. Cecília fechou a porta e verificou o corredor antes de responder. Esta foto é da minha mãe, Laura Mendes. Ela trabalhou nesta maternidade. Laura, sussurrei. Memórias voltaram em fragmentos. Uma jovem enfermeira doce que cuidou de mim. Conversas sobre sonhos, sobre abrir uma clínica. Então você é filha dela, respirei. Por que não me contou? Porque ela hesitou, olhando nervosamente para a porta. Porque o que aconteceu entre você e minha mãe em 1989 é só uma parte da história. Há algo mais. Algo que, se descobrirem, vai fazer tudo parecer suspeito. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse responder, ouvimos passos rápidos no corredor. A porta se abriu. Era Júlio, e ele estava segurando seu celular. Atrás dele, Valdir entrava. Ele havia sido chamado urgentemente, mesmo sendo noite, seu horário de folga. Então é verdade, Júlio disse, respirando com dificuldade. Valdir tinha razão. Você mentiu em seu currículo. Mentiu sobre não conhecer mamãe. Isso é uma mentira grave, Cecília. Você não entende, Cecília começou. Entendo perfeitamente, Valdir interrompeu, um sorriso triunfante no rosto. Você veio para esta casa com intenções ocultas. Conhece detalhes íntimos de Dona Helena, tem acesso aos medicamentos, e alguém está tentando machucá-la. As evidências apontam todas para você. Não, disse eu firmemente. Vocês estão errados. Júlio virou-se para mim. Mãe, a senhora está confusa pelos medicamentos. Cecília está manipulando a senhora. Ela precisa ir embora. Não. As palavras saíram mais altas do que pretendia. Cecília fica. Se alguém sai daqui, é Valdir. O quê? Júlio estava chocado. Mãe, ele é o único que eu confio para protegê-la. Proteger? Soltei uma risada amarga. Ele está tentando me machucar. O silêncio que caiu foi absoluto. Cecília respirou fundo e começou a falar. Minha mãe, Laura Mendes, trabalhou na maternidade onde Roberto nasceu. A senhora se lembra dela? Sim, confirmei. Uma jovem enfermeira gentil. Você se lembra do que fez antes de ir embora? As memórias voltaram devagar. Eu deixei um envelope com dinheiro e um bilhete. 15.000 reais, Cecília disse, sua voz quebrando. Uma fortuna na época. O bilhete dizia: para a clínica dos seus sonhos, de uma mãe para outra. Lágrimas encheram meus olhos. Eu me lembro. Laura estava grávida, tinha sonhos. Aquele gesto salvou nossas vidas. Minha mãe guardou dinheiro por anos. Quando eu tinha 10 anos, ela abriu uma pequena clínica de cuidados paliativos. Laura conseguiu! Sorri através das lágrimas. Tô tão feliz. Conseguiu. E me ensinou tudo sobre cuidado, compaixão, gratidão. Durante toda a minha infância, ela mostrava aquela foto do hospital e dizia: esta é a mulher que mudou nossa vida. Onde está Laura agora? Morreu há 3 anos, câncer de pâncreas, como o seu. Marina começou a chorar. Roberto ficou em silêncio, processando. Então, quando ela foi diagnosticada, me fez prometer algo. Se algo acontecer comigo, encontre Helena Ferreira. Pague de volta o que ela nos deu, não com dinheiro, mas com cuidado. Então você veio de propósito, entendi. Vim cumprir a promessa. Procurei você por 2 anos e então vi o anúncio de Roberto. Era você. Por isso você sabia de tudo. O bolo, as músicas. Minha mãe anotou cada detalhe que você compartilhou naqueles 3 dias.
Júlio estava pálido. Então você não estava tentando enganar mamãe. Você estava apenas pagando uma dívida. Não era dívida, Cecília corrigiu gentilmente. Era amor. Era honrar minha mãe honrando a mulher que mudou nossas vidas. Enquanto eu tentava entender quem era Cecília, pensei em quantas pessoas passam pela nossa vida e deixam marcas, mesmo quando a gente não percebe. Algumas a gente só entende tarde demais. Valdir, que estava em silêncio, finalmente falou. Isso é muito conveniente, uma história bonita para esconder o fato de que ela estava aqui sob falsa identidade e ainda não explica os medicamentos adulterados. Você tem razão, Cecília disse, virando-se para ele. Não explica, então vou explicar agora. Cecília pegou seu celular. A história que contei é verdadeira, mas não é completa. Porque quando cheguei aqui para cumprir minha promessa, descobri algo terrível. Ela olhou diretamente para Valdir. Alguém já estava mexendo com a saúde de Dona Helena. E esse alguém era você. Mentira! Valdir explodiu. É verdade, ela continuou. Na minha primeira semana aqui, notei irregularidades nos medicamentos. As dosagens não batiam com o que havia sido prescrito. Doses de morfina aumentadas, protetores gástricos diminuídos, combinações perigosas sendo administradas. Ela tá delirando, Valdir disse para Júlio. Tá tentando me incriminar. Comecei a prestar atenção em coisas que não batiam. Vi coisas demais para ignorar. Alterações nos remédios, conversas mal explicadas, dinheiro aparecendo onde não deveria. Ela mostrou a tela do celular. Eram anotações detalhadas, datas, horários, observações sobre comportamentos suspeitos. Não, Roberto sussurrou. Você estava recebendo dinheiro extra de Júlio? Marina olhou para o irmão mais velho com horror. Júlio, o que você fez? Mãe, eu juro, eu pensei que estava pagando para cuidar dos extras, para garantir que você não sofresse. Eu não sabia que ele estava. Cecília pegou seu celular. A história que contei é verdadeira, mas não é completa. Porque quando cheguei aqui para cumprir minha promessa, descobri algo terrível. Ela olhou diretamente para Valdir. Alguém já estava mexendo com a saúde de Dona Helena. E esse alguém era você. Mentira! Valdir explodiu. É verdade. Ela continuou. Na minha primeira semana aqui, notei irregularidades nos medicamentos. As dosagens não batiam com o que havia sido prescrito. Doses de morfina aumentadas, protetores gástricos diminuídos, combinações perigosas sendo administradas. Ela está delirando, Valdir disse para Júlio. Está tentando me incriminar. Comecei a prestar atenção em coisas que não batiam. Vi coisas demais para ignorar. Alterações nos remédios, conversas mal explicadas, dinheiro aparecendo onde não deveria. Ela mostrou a tela do celular. Eram anotações detalhadas, datas, horários, observações sobre comportamentos suspeitos. Não, Roberto sussurrou. Você estava recebendo dinheiro extra de Júlio? Marina olhou para o irmão mais velho com horror. Júlio, o que você fez? Mãe, eu juro. Júlio estava desesperado agora. Eu pensei que estava pagando para cuidar dos extras, para garantir que você não sofresse. Eu não sabia que ele estava. Você sabia, Marina disse, sua voz gelada. Você sabia e fingiu que não sabia, porque assim sua consciência ficaria limpa quando mamãe morresse. O silêncio era ensurdecedor. Roberto segurou Valdir pelo braço. Você não vai a lugar nenhum. Precisamos conversar sobre isso com calma. Eu passei anos sem lembrar daquele gesto simples. E mesmo assim ele voltou para mim no momento em que eu mais precisei. Nas semanas seguintes, a verdade veio à tona completamente. Valdir respondeu pelo que fez. Júlio não foi processado criminalmente. Ele alegou ignorância e tecnicamente não havia provas de que ordenou explicitamente o que aconteceu. Mas nossa relação estava destruída. Um mês antes de eu morrer, fiz mudanças no meu testamento. Para Cecília Mendes Santos, deixo a casa de campo em Campos do Jordão e um fundo substancial para expandir a clínica de sua mãe. Ela me salvou minha vida, literalmente. Para Júlio, deixo apenas o mínimo que a lei exige.
e uma carta explicando o porquê. Marina e Roberto ficaram com o restante, dividido igualmente. Os meses seguintes foram os mais pacíficos da minha vida. Cecília e eu nos tornamos verdadeira família. Ela contava histórias sobre Laura e eu contava sobre minha vida, meus arrependimentos. Na minha última semana, quando mal conseguia falar, ela se sentou ao meu lado e leu o diário de Laura. Hoje conheci um anjo, Cecília lia com voz emocionada. Uma mulher que me deu esperança, me deu futuro. Como posso agradecer por uma vida inteira de possibilidades? Lágrimas escorriam meu rosto. Não de tristeza, mas de paz no coração. No meu último dia, Cecília reuniu Marina e Roberto no quarto. Júlio não foi convidado. Sua mãe quer que vocês saibam, ela disse, segurando minha mão, que pequenos gestos nunca são pequenos, que a bondade retorna e que no final o que fazemos uns pelos outros é a única coisa que realmente importa. Morri naquela noite cercada por quem realmente me amava. No meu funeral, Cecília leu a carta de Laura. Júlio não compareceu. Marina e Roberto transformaram o legado em uma fundação completa, oferecendo cuidados paliativos gratuitos. Chamaram de Fundação Helena e Laura, onde a bondade retorna. Cecília se tornou diretora. Cada paciente que chega lá ouve nossa história. A história de duas mulheres que se conheceram por 3 dias, mas cujas vidas se entrelaçaram de forma a mudar gerações. A história de como um envelope e um bilhete criaram ondas que tocaram centenas de vidas. A história de como, no final, não é o que acumulamos que importa, é o que plantamos nos outros. Eu não sabia disso naquela manhã de 1989. Estava apenas sendo humana, apenas reconhecendo em outra pessoa uma luta, um sonho, uma esperança. Mas Laura sabia, e Cecília aprendeu. E agora, através da fundação, através dos pacientes que recebem cuidado, através das famílias que encontram conforto, a bondade continua retornando, continua se multiplicando, continua provando que pequenos gestos nunca são pequenos e que o amor, no final, é a única herança que realmente importa. A única que nunca morre. Existem pessoas que entram na nossa vida só para fechar ciclos que a gente nem lembrava de ter aberto. Talvez você também tenha conhecido alguém assim.